Olá, estamos retomando nossas aulas sobre leis penais especiais e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os crimes de racismo e até no sentido mais amplo, os crimes de preconceito e discriminação. Essa é uma aula mais introdutória, a gente vai tratar aqui das questões no plano internacional e nacional no que diz respeito à orientação principiológica, que envolve essa temática, e a gente vai deixar para analisar os tipos penais propriamente ditos numa próxima aula. Então, a aula, como eu disse, mais introdutória. A gente vai começar tratando aqui de um conjunto de atos e de resoluções e de convenções internacionais que regulamentam esse tema desde pelo menos o final dos anos 50. Então nós temos aqui uma tabela que foi elaborada e eu extraí de um livro chamado Regime Internacional de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, da Fernanda Góes e da Tatiana Dias Silva. A tabela foi elaborada por elas, e elas entabulam então aqui desde o final dos anos 50, em 1958, a Convenção número 111, relativa à discriminação com respeito ao emprego e ocupação da OIT. Ela entra em vigor em 1960 e no Brasil é promulgada em 1968, pelo decreto 62150. Aquela última coluna representa os atos da legislação brasileira. Em 1960, a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, na questão do acesso ao ensino da Unesco, entrou em vigor em 62. O Brasil incorporou também em 1968, pelo decreto 63223. Depois temos a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 63. Em 65, Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, entrou em vigor em 69, 86 estados assinaram, 176 ratificaram, e no Brasil entrou em vigor em 69, pelo decreto 65810 de 8 de dezembro de 1969. 66 é celebrado o dia 21 de março, proclamado como Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Em 71 é considerado o Ano Internacional para as Ações de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial. 73 se tem uma celebração de uma primeira década inteira dedicada ao combate ao racismo e discriminação racial. 78, Conferência Mundial sobre o Racismo. Em 83, a segunda década é celebrada. Em 83 ainda, segunda Conferência Mundial sobre o Racismo. Em 89, Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais, entrou em vigor em 91, incorporada no Brasil em 2004 pelo decreto 5.051. Terceira década se celebrando o combate ao racismo e à discriminação racial. Em 2001 tivemos a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial e Xenofobia. 2009, Ano Internacional dos Afrodescendentes. 2011, a Convenção 189 sobre trabalho decente para as trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Entra também a questão racial aqui. Entrou em vigor em 2003. Sancionado no Brasil em 2017 pelo decreto 172. Então, no plano internacional, a gente tem uma movimentação bastante intensa do final dos anos 50 para cá. No plano interno brasileiro, e especificamente até no plano penal, é interessante de analisar, o Brasil já se antecipava a esses movimentos em comparação à preocupação de plano internacional. Em 1951, nós temos a Lei Afonso Arinos, que é anterior àquela primeira manifestação de plano internacional que se deu em 58. Então, já em 51, o Brasil tinha a Lei Afonso Arinos regulamentando como contravenção penal comportamentos relacionados a preconceito e discriminação voltados a questões envolvendo raça ou cor. Era específico quanto a esses dois objetos materiais. Depois, em 1967, nós tivemos a Lei 5.250, que era a velha lei de imprensa, que depois o Supremo considerou inconstitucional, a lei inteira, de forma um pouco exagerada, me parece, que tinha algumas coisas interessantes nessa lei aqui. Inclusive crimes de proteção, a questão do racismo, práticas racistas eram tipificadas como crimes feitas através de propagandas por esta lei aqui de 67. Depois, em 78, a Lei 6620, que é a Lei de Segurança Nacional, nós tínhamos também tipificado crimes de ódio e discriminação. Essa lei depois é modificada. E aí, essas que estão em amarelo daqui para baixo, elas ainda têm alguma vigência, Daqui para trás, nós não temos mais aplicação prática na legislação brasileira.
É só um histórico. Agora, a Lei 7437 de 85, ela repagina a velha Lei Afonso Arinos e amplia os objetos materiais. Além da raça e da cor, que estavam originariamente previstos, se introduz aqui em 85 a preocupação de práticas de discriminação relacionadas ao sexo e ao estado civil. Numa próxima aula a gente vai discutir um pouco mais quanto à vigência ou não dessa normativa. Vem a Constituição da República de 88, a gente já vai tratar dela também de forma mais detalhada. Tem uma série de regramentos importantes na Constituição de 88 tratando dessa matéria. Aí depois da Constituição nós temos a Lei 7.716 de 89, que transforma as contravenções que haviam tipificadas, né, na Lei Afonso Arinos e nessa de 85, agora são transformadas em crime, e ela reorganiza os tipos, também cria uma nova roupagem para uma série de condutas. Esta Lei 7.716 de 89 depois é alterada pela Lei 8.081 de 90, que cria um tipo genérico de preconceito e discriminação. E depois temos também a Lei 9459 de 97, que amplia os objetos materiais ainda mais. Então no começo era raça ou cor, depois ficou raça, cor, sexo, estado civil, e agora raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Essas são as leis penais na matéria, né, desde 1951 até 97, mas com um olhar muito importante para essa de 89, já que essa de 1990 e essa de 97 elas fizeram alterações pontuais nesta aqui, 7.716 de 89, que é conhecida até hoje como a lei de racismo. Nós vamos trabalhar com ela de forma mais detalhada, como eu disse, no próximo encontro. Por enquanto é uma aula mais introdutória. Vamos ver a Constituição da República, como é que se comporta nessa matéria. Muito importante de entender a nossa Constituição, né? Porque ela é um resultado de momentos epocais que antecederam, desde a Revolução Francesa até a sua edição, olhares diferentes em relação ao papel do Estado, né? Se no pós-Revolução Francesa nós tivemos um momento de Estado liberal em que a ideia era conter o Estado e evitar excessos, num discurso todo voltado à proibição de excessos por parte do Estado, já no final do século XIX, começo do século XX, há um redirecionamento de olhar. O Estado passa a ser cobrado na sua intervenção positiva em favor do cidadão. É um Estado social de direito, em que se constrói a ideia de proibição de proteção deficiente. É claro que esses dois modelos tiveram problemas. O Estado liberal fez com que o achatamento da classe dos trabalhadores fosse bastante significativo, uma exploração exagerada da mão de obra pelo detentor dos meios de produção, do capital. Por outro lado, o exercício de poder intervencionista do Estado também construiu ditaduras, né, de todas as ordens, de direita, de esquerda, em todos os cantos do mundo praticamente, pelo menos no mundo ocidental. E aí, após a Segunda Guerra, a coisa foi reequilibrada com a ideia da introdução da democracia. Numa democracia lida exatamente sob a ótica de que a vontade da maioria prevalecerá, desde que eu não aniquile minorias, desde que eu preserve as minorias. E aqui entra muito propriamente essa discussão toda. E como é que se faz isso? Como é que se organiza a Constituição brasileira? Ela vai se organizar sob duas pilastras, dois fundamentos, duas orientações. Você tem de um lado aquilo que de positivo tinha o Estado liberal, que era a proibição de excessos, e do outro lado aquilo que de positivo tinha o Estado social, que era a proibição de proteção deficiente ou insuficiente. Dentro dessa dupla funcionalidade é que a Constituição brasileira se organiza, e o que vai ficar muito claro aqui é a potência da proibição de proteção deficiente, normas constitucionais criminalizadoras, comandos constitucionais que exigem do legislador ordinário uma postura ativa no sentido de criminalizar condutas relacionadas a preconceitos, práticas de preconceito e discriminação. Isso vem disciplinado desde o artigo 1º, quando se verifica que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, né? Então, o artigo 1º da Constituição já dá esse norte, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos dignidade da pessoa humana, quer dizer, é a pessoa humana que deve ser lida sempre sob uma leitura kantiana, né, principiológica, de não servir ela de instrumento para fins escusos ou coisa que valha, sempre na proteção da sua dignidade. Isso depois
se espraia para o artigo 3º, que estabelece quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E um dos objetivos, aquilo que se pretende com a República Federativa, é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então isso aqui é um objetivo. Se constituiu o país com um destes objetivos em mente, né? Que o país seja um país alheio, isento, melhor dizendo, de práticas preconceituosas. Também no que diz respeito às relações internacionais, o Brasil se rege pelos seguintes princípios, né? Nas relações com os demais países: prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Por isso, nas relações internacionais, se o Brasil tem relações com determinados países que têm práticas racistas, terroristas ou que violem direitos humanos, isto viola também um princípio que orienta a nossa relação internacional com estes países. Quer dizer, devemos evitar manter relações com países que preguem ou que incentivem práticas discriminatórias e pregar, inclusive, que eles revejam o seu posicionamento se quiserem continuar mantendo relações comerciais e, enfim, de amizade com o Brasil. Também temos no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias do cidadão, já de partida a regra de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, quer dizer, afastando por completo qualquer prática discriminatória ou preconceituosa. E no inciso 3º do artigo 5º se estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quer dizer, eu não posso tratar as pessoas sem levar em conta a sua natureza humana e não posso tratá-las de forma a diminuir, a degradar, né, essa sua condição. Também no artigo 5º, inciso 6º, se estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nós acabamos de ver que um dos objetos materiais da chamada lei de racismo também é a questão da religião. Então a religião é alçada a um objeto material protegido pela lei penal, né, no sentido de evitar-se práticas discriminatórias relacionadas a práticas religiosas. Também no inciso 8º, vai na mesma linha do artigo 5º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É o caso, por exemplo, do sujeito que é convocado para ser jurado no tribunal do júri, né? E ele vem e diz, não, mas eu por questões religiosas não posso julgar o meu semelhante. Aí a legislação prevê uma medida alternativa para ele, que não vai prestar um serviço público de relevância, que é servir no corpo de jurados. Mas a regra constitucional orienta a ideia de que eu não posso, né, discriminar as pessoas por motivo de crença religiosa. Também no artigo 5º, inciso 42, nós temos a referência de que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, um comando constitucional criminalizador da conduta do racismo. Devemos tratar o racismo como uma conduta delituosa, sujeita à pena de reclusão. O que significa dizer isso aqui? Sujeito à pena de reclusão significa dizer que eu não posso estabelecer penas de detenção para práticas racistas. Não sei se se recordam da parte geral do Código Penal, mas quando o crime é punido com reclusão, eu permito que ele tenha um regime inicial fechado, semiaberto ou aberto, a depender da pena. Já um crime que não seja punido com reclusão, mas seja punido com detenção apenas, isso é uma opção política do legislador, ele não permite regime inicial fechado. Se o crime é punido com detenção, ou o sujeito começa cumprindo a pena no regime semiaberto, semiaberto é trabalha durante o dia fora, se recolhe à noite, ou aberto direto, né, que é a vida que segue, né, às vezes com controle com tornozeleira. Mas a Constituição está determinando que o racismo será um crime punido, no mínimo, com reclusão. Detalhe, né, e um pouco desconstruída a ideia da inafiançabilidade no direito brasileiro. Nós já vimos isso quando tratamos lá da lei dos crimes hediondos, né?
mas só retomando aqui para não ficar um vazio, o Supremo Tribunal Federal, em alguma medida, desconstruiu a ideia da inafiançabilidade no texto constitucional. Sempre se teve a leitura, a interpretação historicamente consolidada da ideia de inafiançabilidade, de que quando o sujeito é preso em flagrante, é muito importante ter presente isso, quando ele é preso em flagrante delito, ele não seria colocado em liberdade provisória para responder ao processo livre, nem mesmo mediante o pagamento de uma fiança, que é um valor que eu dou como medida de contra-cautela. A prisão é cautelar, a fiança é uma medida de contra-cautela. Nem mesmo mediante fiança, quer dizer, eu mantenho ele preso. Essa é a ideia historicamente consolidada da ideia da inafiançabilidade. O Supremo esvaziou isso, dizendo que mesmo que o crime seja inafiançável, eu posso sim conceder liberdade provisória para o sujeito que foi preso em flagrante delito. E, pasmem, né? A gente já comentou isso, mas toda vez que eu vou comentar esse assunto não deixa de ser uma situação de surpresa, que se renova, né? Tá? O Supremo entende que eu não posso cobrar do sujeito fiança. Quer dizer, os crimes inafiançáveis, sob a leitura que o Supremo Tribunal Federal faz, eles acabam sendo mais benéficos do que os crimes afiançáveis, o que é um absoluto contrassenso. Foi a interpretação que o Supremo deu. Não tem lógica, não tem pé nem cabeça, juridicamente falando ela é insustentável, mas eles constroem essas interpretações e elas acabam consolidando. O Supremo às vezes tem essas possibilidades de desdizer o texto constitucional e faz isso com uma certa frequência, inclusive. Então essa inafiançabilidade aqui perdeu muito da sua força por conta dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal. Mas é imprescritível, quer dizer, o Estado terá a vida inteira do sujeito para investigá-lo e puni-lo se necessário for. Não prescreve a pretensão punitiva e nem tampouco a pretensão executória do Estado. A Constituição tem um comando de imprescritibilidade. Interessante também de olhar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já se debruçou sobre discussões envolvendo essa questão, inclusive tendo o Brasil como réu. Vai de novo aqui a importância da vedação de proteção deficiente sob o olhar da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana ela tem um olhar muito forte de proteção à vítima de crimes, né? O caso Simone, de 21 de outubro de 2006, ilustra bem essa questão. Então, eu tenho aqui um históricozinho que foi extraído do caso específico, né? Eu fiz um ajustezinho de texto, mas o texto é do documento da Corte Interamericana que explica o caso. Eu vou ler para vocês para a gente entender juntos. Em 2 de março de 97, a senhora Aparecida fez publicar no jornal A Folha de São Paulo anúncio nos seguintes termos, aspas, doméstica, lar, para morar no emprego, com experiência. Toda rotina, cuidar de crianças, com documento e referência, preferência branca, sem filhos, solteira, maior de 21 anos, Gisele. Quer dizer, de preferência branca, foi justamente o que desencadeou o problema. Tomando conhecimento do anúncio, a vítima Simone ligou para o número indicado, apresentando-se como candidata ao emprego. Atendida pela senhora Maria Tereza, pessoa encarregada por Aparecida para atender os telefonemas das candidatas, foi indagada por essa sobre a cor da sua pele, que de pronto contestou ser negra, sendo informada então que não preenchia os requisitos para o emprego. Então, diante desse cenário, foi-se noticiado uma prática de racismo, foi levada essa questão à polícia, que instaurou um inquérito policial. O Ministério Público acabou arquivando o inquérito policial com argumentos relacionados à ausência de dolo, em alguma medida, ou falta de justa causa, dizendo que a pessoa que foi investigada, a Aparecida, que fez o anúncio, teria feito esse anúncio não motivada por questões de discriminação racial, mas motivada por experiências anteriores que ela teve, enfim. Achou um argumento lá e arquivou o inquérito, e o juiz aceitou o arquivamento, não usou o artigo 28, poderia ter usado o artigo 28 e remetido ao Procurador-Geral para uma revisão, né? Ele não fez isso, então o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento e o juiz concordou. O inquérito então foi arquivado, e aí o que diz a Corte Interamericana? A comissão avalia que o Estado falhou no cumprimento de sua obrigação de administrar a justiça no caso de Simone, que foi discriminada em base à sua cor.
uma vez que não cumpriu sua obrigação convencional de eficaz e adequadamente investigar, processar, sancionar e buscar o restabelecimento do direito violado. O Brasil foi então condenado a pagar indenizações a Simone, a pagar o custeio de cursos que ela pudesse frequentar, inclusive ingressar na universidade. Uma série de sanções foram impostas ao Estado brasileiro no plano administrativo e também no plano legislativo, em termos de fazer o Estado brasileiro promover campanhas antirracistas e tudo mais. Então, muito importante de entender, né? Foi um precedente da Corte Interamericana, que inclusive vai nortear e reforçar a ideia da vedação de proteção deficiente. Bom, nós estamos passando por um momento interessante, porque nós tivemos algumas mudanças legislativas no começo do ano, com o pacote anticrime, e se introduziu na legislação brasileira o acordo de não persecução penal. E depois nós vamos ver os tipos penais, em alguma medida eles encaixam na possibilidade de um acordo de não persecução. E nós tivemos agora, esta semana, né, em junho de 2020, um ato conjunto do Ministério Público de São Paulo, da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e da Corregedoria-Geral, que trabalham nessa ótica da vedação de proteção deficiente, a orientação conjunta número 01 de 2020, que recomenda que não se adotem medidas de despenalização. É uma recomendação aos promotores do Estado de São Paulo para que, aspas, é um trechinho que consta aqui dessa portaria, tá ali. Eles devem evitar qualquer instrumento de consenso, entre parênteses, transação penal, acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo nos procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo. Então, atendendo aquele comando que exige no mínimo pena de reclusão, né, para práticas dessa natureza, que exige uma sanção efetiva, atendendo inclusive o olhar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trabalha sob a ótica de que a punição também é necessária, a recomendação do Ministério Público de São Paulo parece vir dentro dessa linha. Bastante interessante, uma coisa bem nova, né? Vamos ver como isso aqui vai repercutir. É uma recomendação, não que os promotores não possam fazer diferente disso, eles têm independência funcional. Mas interessante a recomendação no sentido de atender todo esse comando internacional, constitucional, né? Inclusive o olhar da Corte Interamericana, que já puniu o Brasil por inércia no que diz respeito às sanções que deveriam ser impostas a quem pratica atos de racismo lato sensu. Então, como eu disse, essa é uma aula mais introdutória. A gente traça esse panorama para daí no nosso próximo encontro ingressar na análise da lei propriamente dita. Ela tem algumas questões interessantes, algumas decisões polêmicas até do Supremo Tribunal Federal em torno do assunto. A gente vai tratar dessa particularidade na próxima aula, ok? Por hoje é isso, então até o nosso próximo encontro. Um abraço.